Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Influência Espírita na Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a participar de um grupo de WhatsApp que eu criei exclusivamente para compartilhar os conteúdos de Umbanda que eu produzo. Não é um grupo de debate, não é um grupo de conversa, não é um grupo que vai lotar o seu celular, eu prometo. É um grupo para quem quer receber em primeira mão os novos conteúdos. E a partir de agora, eu vou liberar primeiro as reflexões neste grupo e só no dia seguinte eu libero no canal. Então, se você quiser saber em primeira mão, clica na descrição do vídeo, entra no grupo através do link que se encontra aqui, tranquilo? Então vamos lá. Eu comecei uma série de 3 reflexões abordando as influências das 3 principais religiões que moldaram a Umbanda: o Espiritismo, o Catolicismo e o Candomblé. A primeira reflexão eu falei sobre a influência católica na Umbanda. E quem prestou atenção nessa reflexão percebeu que esta influência se deu muito mais a nível de ritualística, elementos de trabalho e de culto. Hoje nós vamos falar sobre a influência espírita. E essa influência, diferente da católica, se deu muito mais em termos de conhecimento e cosmovisão. Então é um assunto muito interessante e quem ouvir essas 3 reflexões com atenção vai conseguir olhar para a Umbanda, seja ela qual for e como for, com muito mais riqueza de detalhes do que conseguiria antes. Tranquilo? Então vamos lá. Eu acho que a primeira influência que nós podemos recordar é a influência do próprio Espiritismo. Os primeiros terreiros de Umbanda nasceram com o nome de espíritas. Se vocês procurarem a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o primeiro terreiro de Umbanda, carregava lá no seu nome Tenda Espírita. E isso acontecia por 2 razões. Primeiro, naquela época, o espiritismo já gozava um certo status e a repressão era muito grande. Então, muita gente, para se livrar das proibições, se dizia espírita. Então, isso foi se popularizando e gerou uma confusão, onde tudo que tivesse a ver com espíritos era acreditado ao espiritismo. Então, uma cartomante era espírita, uma benzedeira era espírita. Então, tudo que mexia com o espiritual passou a ser espírita. Com o passar dos anos, isso se torna um processo de identidade. Então, muitos umbandistas se diziam espíritas, porém não espíritas, entre aspas, kardecista, não espíritas, entre aspas, mesa branca, mas eles se diziam espíritas de Umbanda, ou eles praticavam espiritismo de linha, espiritismo de terreiro. Todas essas expressões a gente encontra na literatura mais antiga sobre Umbanda. Então vejam que curioso. Se vocês pegarem o primeiro livro de Umbanda que se tem notícia, que é o Espiritismo, a Magia, 7 Linhas de Umbanda, de Leal de Souza, publicado na década de 30, vocês vão ver que durante o livro inteiro ele faz referência aos umbandistas como praticantes de um tipo diferente de espiritismo. E é por isso que ainda hoje, em terreiros mais antigos, nós encontramos lá na fachada, tenda espírita, casa espírita, e você entra em um terreiro de Umbanda. Então, se você sempre se perguntou por que isso acontece, está aqui a explicação. Embora atualmente se compreenda que a Umbanda é uma religião própria, que tem as suas influências, mas é um movimento diferente, então atualmente não é mais correto se dizer espírita, e sim umbandista. Isso evita confusão. Mas, durante muito tempo não foi assim. O próprio Zélio de Moraes morreu dizendo-se espírita. Tá tranquilo? A segunda influência do espiritismo na Umbanda, e essa é inegável, se dá no terreno da mediunidade. As palavras médium e mediunidade vêm diretamente do espiritismo.
Então, todo o conhecimento que nós temos hoje na Umbanda a respeito da mediunidade, a respeito dos tipos de mediunidade, incorporação, vidência, psicografia, etc., tudo isso vem diretamente da influência do Espiritismo. Outro elemento central nos trabalhos de Umbanda é o passe. De onde vem o passe? Passe vem da igreja? Não. Passe vem do candomblé? Também não. De onde que vem? Vem do Espiritismo. A diferença é que enquanto no Espiritismo o passe se faz sem a incorporação, sem a manifestação mediúnica, na Umbanda se faz com. Mas, essencialmente, é o mesmo processo. A diferença é que nós agregamos outros elementos que vão entrar aí sim pela influência do candomblé. Mas isso eu vou falar depois. Então, médium, mediunidade, tudo isso vem do Espiritismo. A terceira grande influência do Espiritismo foi o que eu chamo de cosmovisão. Então, por exemplo, a noção de um mundo espiritual, a noção de colônias espirituais, a noção de umbral, de trevas, espírito obsessor, tudo isso vem do Espiritismo. Isso não vem do catolicismo e também não vem do candomblé. Isso vem do Espiritismo. Outra influência muito grande se dá em relação aos 3 principais livros de Allan Kardec. O Espiritismo tem 5 livros básicos: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. São os 5 livros fundamentais da doutrina espírita. Destes 5 livros, o Caboclo das Sete Encruzilhadas recomendava 3. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, todos de Allan Kardec. Se vocês procurarem na internet, pesquisem aí: Regimento Interno Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Esse é um documento público que vocês encontram no próprio site, eles colocaram lá para acesso ao público, e lá vocês vão ver em que o caboclo recomendava essas obras para se compreender melhor o mundo espiritual, a mediunidade e os evangelhos. Então toda essa cosmovisão, que é idêntica à cosmovisão espírita, no que se refere a plano espiritual, plano material, obsessão, energia, influência dos espíritos, o passe, a desobsessão, que muitos terreiros antigamente faziam, lá na tenda Nossa Senhora da Piedade até hoje é feito. Se você for pesquisar, aí você vai ver que no vídeo, antes de começar os atendimentos, os médiuns sentam na mesa, se manifestam espíritos sofredores, que são ali orientados, depois abre para a gira. Gente, isso é influência direto do Espiritismo. Então, tem tantas outras coisas que a gente poderia dizer, mas eu acho que é o suficiente. É importante dizer estes assuntos, porque, da mesma forma que eu mencionei na primeira reflexão, que existem pessoas que querem afastar a Umbanda das suas influências católicas, né? Quando dizem, por exemplo, quaresma, né? Quaresma é coisa de católico, tem nada a ver com Umbanda. E eu falo, beleza, e a defumação? A defumação também é influência católica, nós vamos tirar da Umbanda? E as imagens de santo também é influência católica, nós vamos tirar? E tá vendo aquele terço ali que o preto velho está segurando? Aquilo ali também é coisa de católico, nós vamos tirar? Então, é uma incoerência, né? Mas assim como tem esse movimento que quer tirar da Umbanda essas influências católicas, a gente também vê um movimento que quer tirar conceitos espíritas da Umbanda. É um absurdo, né? Porque a pessoa diz assim, eu sou médium. Se você já usa essa expressão, isso é herança do Espiritismo. Quando alguém diz, eu tenho mediunidade, influência do Espiritismo. Eu desenvolvi a incorporação. Incorporação vem do Espiritismo. Todos estes conceitos nasceram aqui no Brasil e se popularizaram através do Espiritismo. Então eu vejo, por exemplo, pessoas falando assim, não leia livros espíritas, vamos produzir uma literatura própria de Umbanda. Aí pega e copia praticamente os livros espíritas, mas fazem romances, água com açúcar. E aí vem a pergunta, então por que não ler os livros espíritas? Olha que absurdo, tem gente que acha absurdo, por exemplo, a gente falar dentro de um terreiro, leia Kardec. Bom, o Caboclo das Sete Encruzilhadas falava, tá lá, Regimento Interno Tenda Nossa Senhora da Piedade.
Então, existe esse movimento que tenta, né, tirar essas influências espíritas de dentro da Umbanda, como se essas influências depreciassem a Umbanda, num movimento que, no meu entendimento, é totalmente ideológico e que procura costurar a Umbanda ao Candomblé de toda forma. Então, toda a ligação ritual inicial da Umbanda era o mais próximo possível do Espiritismo. Essa influência e ligação com o Candomblé, que as pessoas tanto fazem questão de costurar, ela vai surgir ali finalzinho da década de 40, início da década de 50, é um outro movimento. Mas o que me parece é que para algumas pessoas só esse movimento é legítimo. Então o que eu defendo, para deixar claro, é que a Umbanda é uma religião mestiça, como o próprio povo brasileiro. A Umbanda tem influência do catolicismo, a Umbanda tem influência do espiritismo e a Umbanda tem influência do candomblé. A gente não pode tirar nenhuma dessas influências, senão a Umbanda fica capenga, ela fica manca. Portanto, qualquer movimento que me parece um revisionismo religioso, ele é totalmente fora de base, não tem fundamentação histórica, não tem fundamentação doutrinária, mas infelizmente a gente vê com muita frequência esse tipo de discurso na internet e eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais a respeito da influência espírita dentro da própria Umbanda. Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.